agradecer o convite, né, a disponibilidade, de você ter aceito participar. E queria que você se apresentasse, né, dissesse quem você é, de onde você é, o que você está fazendo aí, como é que é a sua pesquisa, né, e qual sua relação com esse trabalho que a gente vai tentar explicar para as pessoas, né, como é que funciona a testagem de Covid-19. Boa tarde, Thiago. Primeiro eu queria agradecer também o convite, né, de você ter me chamado para estar falando um pouquinho disso, que está sendo tão importante agora. Parabenizar pela essa sua iniciativa desse Instagram, que de certa forma a gente está conseguindo divulgar o que é realmente a pesquisa, o que é ciência e qual a importância disso, que muitas vezes somos questionados, né? O que é que a gente faz? Então, é uma forma bem simples de você estar divulgando o que é que tem sido feito nas universidades, né? Sim. Bom, meu nome é Ravena, eu sou natural de Fortaleza, no Ceará, faço doutorado sanduíche na Universidade da Flórida e faço doutorado atualmente na UENF, em genética e melhoramento de plantas, e o meu projeto é trabalhar com maracujá, visando identificar um genótipo de maracujá resistente à virose. Sim. Então, acho que é aí onde se enquadraria o porquê do convite, né? Que assim como nos seres humanos, as plantas também são acometidas por vírus. E, de forma similar, porque como o vírus ele é um organismo que ele depende de outro para existir, ele não existe sozinho, ele precisa de alguém, no caso do coronavírus, para se multiplicar, e nas plantas igualmente, né? Então, e hoje na Flórida, eu vou fazer a parte de diversidade genética da minha população que eu trabalhei no Brasil, para ver se a gente consegue identificar genes de resistência a esse vírus que a gente trabalha. Né? Como é que funciona esse vírus, qual é a estrutura dele? E esse vírus que está acometendo toda a população mundial é o SARS-CoV-2, né? Que é também conhecido como o novo coronavírus. E aí eu trouxe aqui um pouquinho da estrutura dele, né? Que ele é todo rodeado, né? Circulado dessas proteínas espinhos, né? Que formam uma coroa, e por isso que se chama coronavírus, né? Essa que é a estrutura. A estrutura dele é feita também por um RNA, né? Que é onde vai ter o material genético do vírus, que vai codificar e trazer toda a carga viral de multiplicação, enfim, toda a informação genética dele. É importante ressaltar, Thiago, que no caso desse novo coronavírus, né, os cientistas já conseguiram identificar que a estrutura dele, tanto física como biológica, é diferente da SARS, né, que é aquela que causou síndrome respiratória aguda, que essas proteínas, elas se encaixam mais facilmente nas proteínas humanas. Por isso que o contágio dele é maior do que o outro SARS. Ele é menos letal, mas a contaminação ela é maior. E está causando a maior letalidade por conta dessa rápida transmissão que ele tem. Sim, com relação a isso, eu trouxe algumas notícias aqui para a gente trazer um histórico, né? O Ministério da Saúde, né, no Brasil, anunciou que ele vai trazer 22 milhões, de testes para o novo coronavírus, né? Principalmente porque existe uma grande subnotificação dos casos no Brasil, né? Então ele está querendo ampliar essa testagem na população. A OMS recomendou que fosse feita testagem em toda a população, né, quando possível, e no Brasil a medida que estava sendo tomada era de testar somente profissionais de saúde e pessoas que tivessem quadros mais graves, né? Uhum. E na Alemanha, acho que a gente vai comentar um pouco à frente, essas testagens são importantes em massa, que como a OMS fala, por conta exatamente desse contágio. Então, eu posso ter o vírus e ser assintomática, não ter nenhum sintoma. E eu passar para outras pessoas exatamente por esse contágio rápido do vírus, né? E está tendo essa dificuldade de fazer por conta de não se consegue comprar
esses kits para realizar esses exames, como também existe dentro do Brasil, né, poucos laboratórios que façam esse exame. Também tem essa questão que deve ser colocado, não é só ter o kit. Eu preciso ter laboratórios que consigam fazer esse exame. E profissionais também, né? Sim, e ainda tem os profissionais que eu preciso eles estarem treinados e eles têm que interpretar esses dados, porque eu tenho, mas se eu não souber interpretar o que tem ali, também não vai fazer diferença. Aqui já é uma outra questão, assim, que apesar do Ministério ter importado, né, esses 22 milhões de testes, sem o treinamento específico, né, que é o que você acabou de falar, esses testes rápidos podem dar o falso negativo. Sim. E aí a gente vai detalhar por que esses testes rápidos podem dar falso negativo, né? E esse alerta que está sendo colocado pelo jornal é o País, ele vem da Espanha, né? Porque a Espanha comprou kits da China e teve resultados falhos. Então, no monitoramento do avanço da epidemia, ter um falso negativo é ruim, porque aí você vai tomar uma medida que pode não surtir efeito. Sim. Aí aqui, justamente o que a gente estava falando, né? Aqui são o total de testes feitos, né? Pelos dados que a gente conseguiu compilar. E aqui, no dia 29 de março, né, desse ano, a Alemanha tinha realizado 11 mil testes. Aí, esses testes aqui estão ponderados por milhões de habitantes, né? Então, em relação ao tamanho do país, em relação à população daquele país. A Itália com 7 mil testes e a Coreia do Sul com 7 mil, os Estados Unidos com 2 mil e o Reino Unido com 1.000. E aí, por que é que eu trouxe esses dados? Porque a Alemanha, desde de cedo, assim, acho que ela já começou a fazer muitos testes. Tanto é que a curva dela aqui é altamente crescente. Assim, ela foi tentar testar o máximo possível 11 mil pessoas por milhão de habitantes. E já a Itália teve um quadro social de crise, não só por conta do teste, né, mas porque demorou a tomar as medidas sanitárias de isolamento. E a Coreia do Sul também é um caso interessante a destacar, porque eles têm uma letalidade muito baixa lá. A letalidade ela tem que ser levada em consideração, principalmente com a quantidade de testes, porque tem outras mortes que estão acontecendo que não estão sendo computadas. Então, esses dados podem ser alterados, né? Isso vai depender de estudos que consigam ter os dados consolidados quando a gente passar por isso. Mas o destaque que é feito aqui é porque, por exemplo, para o tamanho da população dos Estados Unidos, tinha que ter bem mais testes. Para o tamanho da população do Reino Unido, tinha que ter bem mais testes. A Coreia do Sul tem uma população pequena e já conseguiu fazer bem mais testes, assim, em comparação. A questão não é só de notificar o quanto de pessoas morreu, mas também isolar essas pessoas que estão com o vírus, por isso a importância. Então, esses baixos índices de mortalidade podem estar ligados a essas quantidades de testes que foram feitos, porque se eu sei que essa pessoa é positiva, ela vai se isolar. Então, eu vou diminuir esse contágio. Então, se eu consigo diminuir o contágio, eu consigo manter, né, a minha rede pública e privada de saúde de uma forma que eu consiga atender a todas as pessoas que necessitem de ou UTI ou de atendimento especializado, né? Você consegue também, rapidamente, isolar aquela pessoa, né? Antes dela apresentar sintomas. Que eu acho que isso é o tempo crucial no crescimento da epidemia. Por isso a importância do isolamento, né? Se eu estou isolada e sou assintomática, eu não estou transmitindo meu vírus para ninguém. Sim. Aí aqui é que eu queria que você explicasse, né, para a gente, quais são esses tipos de testes, né? Que os testes clínicos, os testes rápidos e os testes de PCR, se você puder explicar.